O Congresso Nacional veio a derrubar, mas por uma expressiva maioria, esse aumento pretendido do presidente Lula do IOF. Foram mais do que o necessário para aprovar emendas constitucionais os que votaram contra o aumento do IOF. O presidente Lula disse que faltou caridade cristã aos empresários brasileiros e não quererem um pouco mais de tributação. Mas o que eles estão vendo é o que também o presidente do Banco Central vê, o que os economistas veem, é que ele não faz a lição de casa, o presidente Lula. Não corta despesas, ao contrário. Continua, enfim, gastando o que não tem, não fazendo uma seleção correta da Bolsa Família, senão não haveria 7 milhões, segundo o Alexandre Garcia, de famílias que, enfim, recebem há mais de 10 anos a Bolsa Família. E não é falta de espírito cristão. Espírito cristão é quem não percebe que o gasto sem ter recursos leva à derrocada econômica da nação. Os institutos do Senado Federal, como eu disse ontem, e ao mesmo tempo aqueles que estão prevendo, mostram que o presidente Lula não está conseguindo conquistar com essa tentativa de agradar o povo, mas destruindo as contas públicas, porque é o que nós estamos vendo, gastamos muito mais do que se pode arrecadar, e aumento de tributação que fere toda a população, razão pela qual houve os representantes do povo, de situação e oposição, que estão no Congresso Nacional, porque lá 100% da representação popular, uma esmagadora maioria derrubando o que ele pretendia de aumento da carga tributária. E não é falta de espírito cristão, é evidente. É falta de espírito cristão, como eu disse, é não perceber que se nós não acertarmos as contas públicas, é todo o povo que vai ser prejudicado. E não, enfim, por falta de espírito cristão, mas por falta de visibilidade do presidente Lula, de como é que se administra as contas públicas. E o resultado são as próprias pesquisas. Foi apresentada pelo Instituto Paraná uma nova pesquisa em que Michele Bolsonaro tem 44% e ele 40% de votos possíveis no segundo turno. O que vale dizer, representa, na verdade, um reconhecimento do povo que o governo está indo mal, que está aumentando a carga tributária e o endividamento, gerando a inflação. Isso é ruim para todo o país. Mas algumas frases do presidente Lula impressionam. Por exemplo, ele se nega a trazer o cadáver dessa pessoa que estava fazendo uma trilha na Indonésia. E o deputado Luiz Felipe Orleans e Bragança diz o seguinte: ele traz uma corrupta, condenada por corrupção, violando, portanto, a justiça peruana que a tinha condenado, em avião da FAB para o Brasil. Pessoa condenada por corrupção. E por uma pessoa que a família pede auxílio porque não tem recursos para trazê-la da Indonésia para cá, ele se nega de ser problema da família. O brasileiro não tem a atenção que deveria ter do presidente Lula. E alguém condenado por corrupção, enfim, tem um avião da FAB que traz para cá uma violência contra a justiça peruana e, ao mesmo tempo, uma sinalização incorreta de que a corrupção é uma preocupação maior do presidente da República, o que se percebe, inclusive, quando há tentativas do governo de abafar o escândalo do INSS. E tudo isso faz com que os partidos que têm ministros com o governo federal votaram contra o presidente da República na projeto de aumento do IOF. E até um deputado que eu conheço, já tive debates com ele, sempre nos respeitamos mutuamente, apesar das divergências que sempre tivemos, que foi presidente do PT, Rui Falcão, votou contra também. Votou contra o aumento. Nós não precisamos mais ter aumento de tributação nesse país.
Nós já temos uma carga tributária excessiva. Pelos cálculos, nós temos que trabalhar os 4 primeiros meses para o governo. Só começamos a trabalhar para nós, para as nossas necessidades, a partir de maio, porque a carga tributária está em torno de 1/3. O que vale dizer 4 meses de trabalho que se paga, em média, pelo brasileiro, para sustentar as mordomias governamentais, os gastos desnecessários, os amigos enquistados no poder. Agora mesmo há uma discussão que se faz porque as estatais começam a dar prejuízo, se percebe que há um número enorme de pessoas que são colocadas sem qualificação maior por serem amigos do rei. É o que os jornais de ontem publicaram, Estado de São Paulo, principalmente. Então, me parece que o que se tem que pensar seriamente, eu gostaria que o presidente pensasse, porque eu não sou daqueles que querem que o governo dê errado, eu gostaria, para o bem do Brasil, que o governo desse certo. Pensar, primeiro ponto, tem que acertar as contas públicas, não por aumento de receita e aumento de endividamento, mas por corte de gastos. É o que ensina os livros de economia. O presidente disse no início do governo que não se importava com os livros de economia. Porque, caso contrário, ele está, enfim, se diluindo como presidente. Vai ter um terceiro mandato 1000 vezes pior do que o primeiro e segundo mandato, onde era um homem pragmático e deixava um homem como Elie Meirelles dirigir a economia do país. Apesar de presidente do Banco Central, é quem dava os traços fundamentais, pessoa que, por entender de economia e ler livros de economia, foi um excelente ministro, presidente do Banco Central e um verdadeiro ministro da Fazenda de fato. É isso que o presidente teria que pensar. Caso contrário, o que estamos vendo é exatamente essa, eu queria dizer, a expressão não poderia ser uma expressão violenta, mas vamos utilizar uma expressão, essa diluição da sua presidência e a diluição da sua candidatura, em que os próprios partidos que o apoiam com ministros começam a votar contra, para o bem do Brasil, que não suporta mais aumento de carga tributária.